Olá, galera! Boa tarde! Estamos começando agora mais uma mesa redonda aqui, o The Papo is on the Table. E a gente vai falar de um assunto aqui que eu acho que todo mundo tem muito interesse, né? Gera muita ansiedade. Vamos falar de trabalho, mas mais especificamente, o futuro do trabalho. E nesse tempinho aí que você divulga, manda no grupo de WhatsApp, manda para os seus primos, né? Eu queria perguntar para você que está assistindo, né? Vocês sabem o que é um datilografista? Alguém já ouviu falar nisso? Já ouviram falar de um telegrafista? Vocês conhecem alguém que trabalha com isso? Rafael conhece? Eu conheci. Minha mãe trabalhava com isso até 1987, 88. Já é artigo de museu aí, né? Já dá para sem dúvida, pegar a carteira de trabalho da sua mãe. Quem está com pai, mãe, aí avó na sala pergunta se ele sabe. Ou então se já bateu na tua porta um vendedor de enciclopédia. Eu lembro que eu tinha uma na infância, uma Barça, gigante. Nunca abri, mas eu tinha lá na estante. Eu lembro da minha primeira enciclopédia em CD. Isso eu Cara, lembro. já era mais moderninha, né? Em CD. Era. Então, a gente está aqui para falar sobre tudo isso. Essas profissões, há uns 20, 30 anos atrás, a mãe do Rafael, talvez os nossos pais, os nossos avós conheciam, e muitos trabalhavam com essas profissões, mas são profissões que se tornaram extintas, morreram, né? E, por outro lado, hoje em dia você muito provavelmente conhece muitos youtubers, muitos gestores de mídias sociais, coaches, digitais, influencers, e se você falar disso para sua avó, ela não vai entender nada que você está falando. E não vai considerar isso uma profissão também. Exatamente. Como assim ficar o dia inteiro de frente para uma câmera, falando, às vezes nem falando nada, jogando o jogo que você gosta em frente a uma câmera, é trabalho. Isso é bom, né? E isso é trabalho hoje em dia, gente. Jogar jogo de computador é coisa séria e dá dinheiro pra caramba. Não é não? E a gente vai discutir um pouco aqui todas essas mudanças, né? E principalmente focado no que a gente pode esperar daqui para frente, né? A pandemia, né? O coronavírus, a quarentena, já anunciou aí muitas mudanças, muitas tendências para o futuro. E a gente quer contar com você, quer conversar com você um pouco mais sobre o que a gente pode esperar e como a gente se preparar para as mudanças no trabalho. E a gente está aqui nessa mesa. Antes disso, a gente quer falar para você, se você quiser deixar alguma pergunta, deixa aí nos comentários, tá bom? A gente vai ter um momentinho no final do vídeo para responder, mas pode deixando ao longo do vídeo, conforme a gente for, vai debatendo junto com a gente. E a gente está aqui com uma mesa super bacana, quero apresentar para vocês. Melhor vocês dois se apresentarem para debater esse assunto. Pode começar aí, quem quer começar? Primeiro os mais velhos, é isso? Tá bom. Bem, meu nome é Rafael, eu sou engenheiro técnico, eletrotécnico de formação, engenheiro eletricista também. Fiz uma formação em MBA em gerenciamento de projetos. Tem uma certificação do PMI, que é o PMP, o Project Management Professional, desde 2011, né, já são quase 10 anos com essa certificação. E em 2017 eu concluí meu mestrado em Sistema de Gestão, focado na área de gestão de qualidade total. Então, bem, e falando da minha carreira profissional, né, eu comecei trabalhando na indústria farmacêutica, numa área um pouco mais industrial. E desde 2005 eu comecei a trabalhar numa área que eu posso dizer de tecnologia em estado da arte. Ou seja, desde 2005 eu implemento sistemas de automação para utilities, né, que seriam empresas de distribuição, de transmissão de energia, de geração. E desde lá, né, tenho trabalhado nesse setor. Comecei como engenheiro, projetista, depois de campo, coordenador, e agora atuo na área de gestor já tenho algum tempo. Gestão há algum tempo. Bom, meu nome é Felipe, eu sou engenheiro civil de formação pela UF. Eu estou cursando MBA em gestão de negócios sustentáveis também lá na UF. E minha trajetória profissional sempre foi com projetos, né? Eu já trabalhei tanto na área da construção civil, com arquitetura, inclusive, coordenando projetos no escritório de arquitetura. E já trabalhei muito com eventos também. Trabalhei no Rock in Rio em 3 edições aqui no Brasil. Trabalhei nas Olimpíadas de 2016 e trabalhei também no Zoológico do Rio de Janeiro, mas sempre gerenciando pequenos projetos, e aí cada vez os projetos foram aumentando, e hoje eu estou no escritório de gestão de projetos do Rock in Rio, né, onde a gente
não gerencia só os projetos micro, né, as coisas que a gente implementa na empresa, mas também a gente chama os eventos em si. Então, o Rock in Rio em si é um projeto. Então, a gente acaba trabalhando com gestão empresarial também, não só de projetos. Eu vou me apresentar também rapidinho. Eu sou a Aline, eu sou formada em História, mas sou empresária, sou fundadora da Paixão Vegama, empresa de salgados veganos, e atualmente estou fazendo nutrição, ou gostaria de estar, porque a pandemia parou um pouquinho, mas estou matriculada. Só não comecei ainda a estudar, mas matriculada estou. Enfim, estou aí também me encontrando nesse mundo profissional. E além de nós três aqui, a gente conta também hoje com a participação super especial da Ágata, que mandou uns vídeos muito bacanas para a gente refletir sobre isso. A Ágata, ela é vice-presidente de Learning Experience no Rock in Rio. Ela é idealizadora e responsável pela Lexo, que é uma plataforma de edutainment. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, eu achei incrível, que ela une educação e entretenimento. Então a Ágata, ela não pôde estar aqui, mas ela preparou uns vídeos que foram incríveis e com certeza vão ajudar muito vocês a entender melhor esse debate e a se preparar para o mundo que está vindo. Eu queria começar, a gente já vai começar porque o tempo é curto e a gente tem muita coisa para falar, né? Queria começar perguntando a opinião de vocês. Primeiro, qual é a visão que vocês têm da tecnologia entrando no mercado de trabalho, né? A gente está vendo aí muita coisa acontecendo, né? A gente está vendo a importância agora da internet, né? Que é um imperativo, as reuniões acontecendo à distância, a possibilidade do trabalho remoto, né? Como você pode trabalhar daqui do Brasil para uma empresa do outro lado do mundo, fazer negócio com um cara que está do outro lado. E, ao mesmo tempo, a tecnologia também vem aí modificando muitos trabalhos que a gente conhece hoje, né? A Uber está inventando aí os carros automáticos, então daqui a pouco essa profissão de motorista vai se tornar obsoleta. O iFood está trabalhando as suas entregas por drone. Muita coisa está avançando. Como é que vocês enxergam esse cenário aí para os próximos 15, 20 anos? Qual vai ser o impacto da tecnologia no mercado de trabalho? Bom, o primeiro impacto é aquilo que você falou no começo, né? Alguns empregos realmente vão desaparecer. E os estudos divergem muito em relação à quantidade desses empregos, né? Quantos empregos vão desaparecer e quantos novos vão surgir, porque isso é um fato também. Por mais que a tecnologia mate empregos, ela também cria. E quando a gente fala de tecnologia, é importante a gente lembrar que não é só a tecnologia que a gente vê hoje em dia, né? No momento em que o homem inventou um arado, né, para amarrar no cavalo e arar a sua terra ali, aquilo ali foi uma tecnologia. E a gente já passou por outras revoluções industriais, assim como a gente está passando por essa agora, e o mundo tende a se adaptar a isso, né? Acho que a gente precisa se preparar para essas mudanças, isso que é importante. Mas as mudanças vão ocorrer, assim, não tem jeito. E o Banco Mundial, por exemplo, é um dos que é otimista, acredita que vão surgir mais empregos do que vão ser reduzidos, né? Mas realmente é algo que a gente não tem muito como saber. O que a gente pode é se preparar para essas mudanças que vão acontecer. Bem, como eu trabalho diretamente com tecnologia já há bastante tempo, né, isso tá muito intrínseco em mim, vamos dizer assim, está dentro do meu sangue. Mas o que eu poderia dizer é que isso é um fenômeno irreversível, a gente não tem como mudar isso. E o conselho que eu daria é que a gente também não pode lutar contra isso. A gente tem que entender esse processo e mostrar capacidade e flexibilidade para conseguir caminhar na mesma direção que a gente tem hoje. E, de fato, estudando isso, a gente consegue se adaptar a isso e se insertar no mercado de trabalho, vamos dizer assim, né? As profissões elas estão mudando, né? Eu estava lendo um estudo da Dell. A Dell tem um instituto de pesquisa que aproximadamente 85% das profissões até daqui uns 10 anos, mais ou menos, elas não existem ainda. Então, como você falou, Felipe, a coisa está mudando muito rápido e a gente tem que estar preparado e se capacitar e estar flexível para se adaptar a essas mudanças. E estar pronto, né? Esse é o mais importante. E a gente espera dar dicas para vocês hoje, que estão aqui assistindo, conseguirem se preparar para isso também, né? Acho que esse é o grande objetivo dessa nossa conversa aqui.
É um pouco desesperador, né? Quando a gente fala assim que daqui a 10 anos, 80% dos empregos a gente não sabe que é meio ainda. Bizarro, né? Mas é isso, gente, é isso. Exato, né? Você pode estar se formando agora e daqui a 10 anos a tua profissão que você demorou 5, 6 anos para se formar simplesmente não existe mais. Isso é uma possibilidade que existe para todo mundo. Mas, por outro lado, a gente também tem que entender que é isso aí, o que vai determinar daqui para frente o sucesso é muito mais a flexibilidade, né? Eu queria chamar o primeiro vídeo da Agatha, em que ela fala sobre isso, sobre o impacto da tecnologia no mercado de trabalho, para a gente começar a aprofundar esse debate a partir do que ela diz para a gente. Oi, Felipe, Aline, Rafael, todo o pessoal da Barão, um super abraço para o Matheus, amigo de Rock in Rio, companheiro de jornada aqui no Rock. Que coisa boa estar com vocês, super obrigada pelo convite, fiquei lisonjeada. E hoje a gente vai falar de 3 temas, né? O primeiro deles é sobre como essa transformação digital, como a automatização em todas as áreas da nossa vida está mudando o nosso dia a dia. E como isso vai afetar, já está afetando o nosso trabalho, a maneira como a gente executa as nossas funções, os lugares onde a gente está, a forma como a gente se comunica. Na verdade, essa é uma mudança que está acontecendo em todos os setores da vida de uma pessoa. Se você imaginar que você passa mais tempo, muitas vezes, no seu local de trabalho ou desempenhando uma função de trabalho do que você passa propriamente tratando dos seus hobbies ou estando com a sua família, então realmente é um assunto que a gente tem que prestar muita atenção. A parte boa disso tudo é que eu realmente acredito que essa transformação vem para facilitar muitos processos. É claro que a gente precisa se preparar. É claro que a gente precisa desenvolver skills, habilidades que antes não eram tão necessárias, ou pelo menos não se identificava como tão fundamentais. Quando a gente olha para trás e pensa na Revolução Industrial, na época que foi criado toda a linha de produção, a produção em linha, né? E que as escolas, na verdade, seguiam toda aquela sequência também muito estruturada, muito compartimentada, de cada um sabe uma coisa, depois se junta e aí vai fazendo em repetição. A gente percebe que hoje, com a automatização, quem continuar agindo de uma forma muito repetitiva e sem usar aquele dom que é o dom próprio do ser humano, que é a criatividade, que é a intuição e a sua inteligência emocional para fazer conexões que uma máquina não pode fazer, aí essa pessoa vai ficar rapidamente defasada e provavelmente vai perder o seu espaço, como costumam dizer hoje, para uma máquina. A gente não precisa perder o nosso espaço para máquina nenhuma, a gente pode trabalhar em conjunto com a máquina, a gente pode colocar essa tecnologia incrível que está sendo a cada dia aprimorada a nosso serviço, né? Coloca a tecnologia como aliada. Mas para isso a gente precisa desenvolver cada vez mais o pensamento. Mais do que o pensamento racional, a gente precisa desenvolver a análise crítica, realmente conseguir olhar de forma muito alargada para os cenários que aparecem para a gente. E desenvolver uma capacidade até mesmo sensorial de pensar com o coração. É pensar muito empaticamente. Do ensino. Não é só ser generoso, ser bondoso, se preocupar com o próximo. Isso é muito importante também, sempre, em qualquer setor, em qualquer área da nossa vida. Mas se a gente se coloca no lugar do outro, até mesmo numa mesa de negociação, a gente consegue perceber o que faz sentido para aquela pessoa. Então, dentro dos argumentos verdadeiros que a gente tem para vender um produto, um serviço ou ainda uma ideia, a gente vai colocar os argumentos que realmente tocam naquela pessoa, porque a gente está de alguma maneira mapeando as necessidades daquela pessoa. A gente faz isso abrindo o coração, abrindo os nossos canais para outro tipo de sensações e receptividade. Então, a mensagem que eu deixo para vocês sobre a nova mudança, sobre as mudanças no ambiente de trabalho ou
na forma como a gente se comunica, de que a tecnologia vem a nosso favor, por exemplo, para quando a gente decide fazer um trabalho remotamente. Hoje é possível, hoje tantas pessoas e famílias até escolhem ser nômades digitais. Elas escolhem viver a vida aprendendo em outras regiões do mundo, né, que não o seu país, a sua cidade de origem. E o que permite, o que faz isso ser possível? A tecnologia, porque hoje você pode trabalhar com computador, com smartphone, sempre à distância, remotamente. Esse momento de pandemia, de isolamento social que a gente está vivendo, nos prova muito que é possível a gente se adaptar, a gente realmente conseguir se relacionar, fazer compras e trabalhar muito bem em equipe. Nunca vai substituir por inteiro a graça, a bossa, a beleza, né, e a riqueza do convívio presencial. O convívio presencial sempre vai ser necessário, mas provavelmente a gente vai poder economizar com custos fixos de grandes espaços de empresas, escritórios. A gente vai poder ter mais liberdade de horários, a gente vai ter mais flexibilidade de locais, a gente vai poder viajar mais, até com a própria família, e há uma tolerância muito bacana que vem se desenvolvendo. Vocês devem estar sentindo isso ao longo desses mais de 2 meses de isolamento, que as pessoas estão trabalhando de casa, que é a tolerância, a aceitação e até um olhar mais carinhoso para as interferências da família, né? Porque você está falando, tá numa call, numa videoconferência super importante e vem um filho e de repente você tem que ajudar com homeschooling, e isso é muito humano. E eu acho que mais do que nunca, mesmo que a gente esteja falando de uma era onde a tecnologia vai ser muito presente em qualquer etapa da nossa jornada, a gente está falando também de um aguçar do olhar humano, da essência humana muito grande. Então vamos saber dosear, calibrar e vamos fazer o melhor dos mundos com essa dupla, nosso humano, nosso coração, nosso sentimento, nossos melhores pensamentos com as ferramentas tecnológicas que podem surgir para a gente. Eu queria pegar um gancho nisso do que a Agatha falou, que o trabalho, ele deixa a nossa vida mais fácil, né? Perdão, o trabalho não, a tecnologia. E como é que vocês têm experimentado isso na prática, né? Principalmente agora com a pandemia, com o trabalho remoto, essas reuniões por internet? A grande promessa da tecnologia sempre foi fazer a gente poder trabalhar menos e ter mais tempo livre, né? Poder curtir a vida. Vocês experimentam isso na prática? Ou pelo contrário, né? Agora ter grupo de WhatsApp do trabalho, ter, enfim, call, tudo isso na verdade faz a gente ficar trabalhando 24 horas por dia e não conseguir descansar. Como é que vocês enxergam? Bom, esse é um problema que a gente está vivendo, né? Porque como você aumentou o fluxo de comunicação, a comunicação ela é em tempo real o tempo todo, né? E às vezes você lembra de uma coisa, você manda um WhatsApp para o colega de trabalho ali. Mas as empresas já estão começando a ficar antenadas para esse problema. A Microsoft, lá no Rock in Rio, onde a gente tem um programa da Microsoft que é o My Analytics, e ele manda pra gente quanto tempo você gastou naquela semana focado no seu trabalho, quanto tempo em reunião e quanto tempo você teve livre. E aí ele te dá bronca se você teve pouco tempo livre, né? Então é muito legal, a empresa, a própria plataforma de comunicação ali está pensando nisso. Ele também tem uns horários que você pode colocar para não te notificar, né? Por exemplo, final de semana você pode colocar para não te notificar. E as empresas também estão andando nessa tendência de começar a controlar isso. Já tem empresas multando gestores que estão mandando mensagem em WhatsApp fora de horário, em grupo do trabalho. Então, acho que a gente está começando a saber lidar com isso, até porque é contraprodutivo você ter que ficar 24 horas antenado ali no trabalho. Você precisa de um tempo para relaxar sua mente, né? Bem no meu caso, para ser sincero, não está mudando muita coisa não, né? Como acabo trabalhando numa empresa global, a gente sempre teve oportunidade, há muitos anos já que a gente usa esse tipo de ferramenta, pelo menos uns 10, 11, 12 anos, ou seja, isso evitou muita quantidade de viagens, principalmente as internacionais, né, que eram as melhores, na verdade, mas essas praticamente acabaram, né, por conta disso, e isso reduz, obviamente, o custo. Mas uma coisa legal de ir menos ao escritório, né, até pelo meu caso, meu escritório não fica no Rio, fica em São Paulo, né, então eu ia muito para São Paulo. Que a gente consegue ficar mais concentrado. Isso é uma coisa que eu estou curtindo bastante.
Porque no escritório acaba que sempre vem um, quer bater um papo, aí te chama para tomar um café, tu tem que fazer aquela política, aí vem um chefe, aí vem outro chefe, aí vem um VP, quer trocar uma ideia. E dentro de casa isso não acontece, então assim, está fluindo melhor. Eu sinto que o meu dia está sendo mais produtivo. Além assim, do fato de estar em casa, reduzir os custos e o tempo de locomoção, isso para mim está sendo maravilhoso, ainda mais para quem acordava 4h30 às vezes para pegar um avião. Então, poder acordar às 7h45 e 8h15, 8h20 estar trabalhando é a melhor coisa do mundo, né? Então, para mim tem sido uma experiência ótima, para falar a verdade. Vocês acham que o trabalho remoto, ele é a tendência? Que, assim, para a empresa, ele apresenta uma redução de custos significativa, né? Com transporte de funcionário, com locação de escritórios. Então, apresenta muitas vantagens. Para o trabalhador, por outro lado, como vocês falaram aqui, ele também apresenta algumas vantagens, apesar de também ter um desgaste de você estar ali convivendo com a família e tal. Vocês acham que essa experiência da quarentena veio para ficar? Eu acho que é muito cedo para a gente definir. Vou dar uma resposta que ninguém gostaria de ouvir, né? Mas eu acho que depende muito do que a sua empresa, do que a sua equipe faz. Tem equipes que precisam estar juntas para criar juntas, né? E você tirar a interação pessoal, você vai diminuir a produtividade dessa equipe. E além disso também, a quarentena não é um bom teste. Ela nos forçou a aprender a mexer nas ferramentas, ela nos forçou a entrar nesse ambiente, as pessoas que ainda não entraram, né? Mas não é o mesmo ambiente de teste, porque a gente não está saindo de casa, por exemplo, né? E aquele tempinho que você tinha para ir no trabalho, às vezes era um alívio para sua cabeça ali, vendo a paisagem e tal. Quem tem criança, então, eu conheço alguns amigos que têm criança e estão desesperados de trabalhar de casa. Né? E em tempos normais de home office, as crianças vão estar na escola. Então é outro tipo. Eu acho que é cedo para a gente definir. Ou vai estar todo mundo de olho no seu computador, os pais em home office, as crianças em homeschooling. Todo mundo assim. Nesse quesito, eu estou bem alinhado com o Felipe também, mais uma vez, porque isso tem que ser meio que ponderado. Algumas funções realmente necessitam que a galera esteja junta, outras nem tanto. Então isso vai depender muito do tipo de trabalho, assim, do tipo de empresa. Né? Por exemplo, a empresa que eu trabalho tem, por exemplo, fábricas, tem centro de distribuição. Essa galera, obrigatoriamente, tem que estar lá, não tem jeito. E os gestores delas também. Eu já estou trabalhando numa área mais voltada ao negócio. Né? Quando você trabalha no business, aí já é um pouco diferente. Você tem bem mais flexibilidade. Mas é claro que assim, você fazer uma negociação, estar de frente para um cliente, estar de frente para um VP, para um presidente da tua empresa, é muito diferente, né? Não tem como substituir isso. O nível de relacionamento é outro e isso facilita você conseguir as coisas. Isso é fato. Quando a pessoa te conhece, sabe quem você é, como você age e tal, facilita o sobre trabalho. Futebol no almoço. Exatamente. Isso facilita várias coisas. Principalmente quando você está com gente que está ficando muito distante de você durante muito tempo, né? Beleza. Indo agora para a parte mais prática, eu queria chamar a Agatha novamente para a gente pensar o que a gente precisa ter nesse novo mercado de trabalho, né? Você que está se formando agora, fazendo a sua graduação, quais são as habilidades que a gente hoje consegue já sentir que o mundo vai demandar de você nesse novo momento, né? Eu queria chamar o vídeo dela para a gente poder começar a debater mais o que é o profissional do futuro. Sobre as habilidades que o novo profissional, ou o profissional que já está inserido no mercado de trabalho, precisa desenvolver agora nessa nova era, com certeza a gente pode passar, sem dúvida, pela necessidade de desenvolver um olhar mais crítico, a análise, a capacidade de fazer análises complexas, de cenários complexos. Por complexidade, a gente não precisa entender que a gente está falando de algo complicado ou difícil necessariamente, mas a gente está falando de um monte de fatores que juntos podem, combinados, eles podem dar em vários resultados, os mais diversos resultados. Vocês devem conhecer a expressão VUCA, que a gente vive hoje no mundo VUCA, ou seja, volátil, incerto, complexo e acelerado. Isso faz com que a tecnologia que nos levou para uma velocidade e para processos exponenciais, ela faz com que as conexões não sejam lineares. Então, antes o que a gente resolvia de uma forma muito lógica, muito linear, muito binária, hoje não seja possível. Então, a gente precisa desenvolver a nossa flexibilidade mental
para que, quando a gente se deparar com cenários, e isso vai ser o tempo inteiro, complexos, com vários fatores, várias combinações possíveis, a gente mantenha calma. Aí entra de novo a inteligência emocional, muito importante, porque para você analisar o complexo num cenário completamente acelerado, desconhecido, você precisa se manter tranquilo, sereno, no seu eixo. E como que você vai se manter no seu eixo? Se você souber aonde você quer chegar. E o que é onde você quer chegar? É o propósito. O que te move? O que você de fato quer fazer? Com o que você quer contribuir para o mundo? Esse é onde você quer chegar, não significa um plano mirabolante, não. Se vocês tiverem, ótimo, vão atrás, porque tudo vale a pena. Mas qualquer coisa verdadeira que a gente queira colocar no mundo, e se a gente se entender como unidade mínima de transformação na nossa casa, junto da nossa família, dos nossos amigos, no nosso trabalho, aí pode ser no nosso bairro, na cidade, no país, no mundo, não interessa. Mas se a gente realmente souber o que nos motiva, o que nos faz sorrir por dentro, e a gente procurar um trabalho, um projeto de vida que reflita e que traduza esse nosso propósito, a gente com certeza vai estar contribuindo com muita verdade, com muito valor para o mundo. Mas para isso tudo a gente precisa se autoconhecer. Então o autoconhecimento é muito importante. Falei de autoconhecimento, de capacidade de análise crítica de cenários complexos. E acho que, com certeza também, a gente ter um entendimento digital, a gente se habituar a viver numa camada digital é muito importante, porque cada vez mais a gente vai se comunicar e vai se relacionar e a gente vai comprar, fazer negócios através de plataformas digitais. Isso para a geração Z é muito simples, porque já é nativo, ela já nasce, ela já se entende por gente assim agindo. Para uma geração X, ela é completamente imigrante digital, né? Uma geração Y, que são os millennials, ela tá ali no limiar, então ela já tá mais próxima. Vocês são jovens, provavelmente vocês se encaixam muito mais, estão muito mais dentro da geração Z, então aproveitem isso, porque para vocês já é uma coisa muito natural. Usem isso a favor de vocês. E aproveitem esses 3 elementos, ajam de uma forma concertada entre eles, coordene eles, porque com certeza assim vocês vão conseguir dominar esses novos cenários, que vão ser muitos, que estão se apresentando para a gente. Bom, a Agatha falou de algumas habilidades ali, né? Flexibilidade, controle emocional, adaptação, propósito, conhecimento digital. Vocês têm mais alguma outra que vocês queriam acrescentar esse pequeno, né? Pouquinha coisa, né? E nada complexas. Autoconhecimento, tudo coisa assim que você dá no jardim da infância, né? Esse mundo. Eu acrescentaria, e além dessas, eu acrescentaria saber trabalhar em equipe. E esse eu acho que é um problema nosso da geração Z. Assim, a gente tem um certo problema em saber discordar, em conseguir discordar. A gente vê isso nas redes sociais, né? Então, a gente precisa aprender a chegar a um denominador comum com as pessoas e trabalhar construindo junto. Acho que isso é um grande desafio para a gente, inclusive. E é uma característica que o profissional do futuro precisa. A Agatha, ela foi muito feliz, né, nesse resumo que ela fez. Ela conseguiu abordar diversos temas, né, então fica até difícil adicionar alguma coisa, mas eu poderia adicionar pouquinha coisa aqui. A primeira delas é algo que está muito em voga, principalmente depois de alguns escândalos de corrupção internacionais. O último agora foi o Dieselgate da Volkswagen. Não sei quem acompanhou isso, mas a Volkswagen adulterou testes de emissão de carbono de carros movidos a diesel na Europa. E depois disso, né, as ações da empresa despencaram, ela teve que pagar uma multa de bilhões de euros e toda a diretoria, né, o que a gente chama de C-level nas organizações, caiu por causa disso, né? Então a questão do compliance, que é a gente trabalhar de acordo com as regras éticas e de honestidade. E principalmente para cristão, né? Isso é muito importante. A gente vê muitas ações, às vezes, duvidosas em relação à ética e à honestidade, e a gente tem que ser um transparente espírito, tem que ser transparente, né, para isso, inteiro, não só dentro da igreja, mas também fora, né? A questão do conhecimento interdisciplinar,
porque às vezes a gente foca muito numa coisa. É importante, né, a gente ter um conhecimento profundo, mas a gente não pode esquecer que existe todo um mundo de coisas acontecendo, como a gente falou no início, várias profissões que estão por acontecer, e quando a gente foca só numa área, a gente fecha nossos olhos para isso e perde oportunidades, né? Isso é muito importante. Então, eu acho que... Ah, não, posso falar mais umazinha? Fica à vontade. Eu acho que essa aqui é muito importante, ainda mais se falando desse ambiente aqui, que é a capacidade de se adaptar a mudanças. As mudanças, elas são cotidianas, rotineiras. Eu estava falando aqui, quando estava offline, com a Aline e com o Felipe, que eu trabalho na mesma empresa há 15 anos, mas ela mudou de, vamos dizer assim, de acionista, de controle acionário por 4 vezes. E mudou a cultura 4 vezes. Eles perguntaram, pô, mas legal, tu conseguiu sobreviver a 4 aquisições. Foi, mas me adaptando, né? Sendo totalmente camaleão nessa estrutura. Isso é muito importante e os RHs valorizam demais esse tipo de coisa. E o mundo está mudando cada vez mais rápido, né? E as empresas vão se adaptando. Tem que se adaptar, Exato. senão morre. Eu acrescentaria também, cada vez mais, eu acho que as empresas estão buscando diversidade e cabe a gente ter conhecimento dessas demandas. Então, as pautas ambientais, as pautas de igualdade, a gente precisa saber se posicionar em relação a isso, entender que cada vez mais o mundo e as empresas vão exigir que você seja um profissional que entenda também de sustentabilidade, que saiba fazer o seu trabalho utilizando menos recursos. São demandas que estão aí, mas levando para o lado mais prático, em termos de habilidades práticas mesmo, né? A gente tem a questão do inglês, que na época dos nossos pais era tipo, não, inglês é importante. Na nossa época, inglês já nem se discute, tem que ser fluente, segunda língua, né? O que mais a gente precisa fazer de curso? Como é que a gente se coloca nesse mundo cada vez mais competitivo? Tem que ter intercâmbio, tem que morar fora? Quais são as habilidades práticas em termos de curso, de diploma, de graduação, de curso que você tem que ter lá na sua parede, pregadinho lá, eu fiz isso, eu fiz aquilo, para poder chegar em qualquer lugar? Quer falar? Posso falar? É que a minha fala ia ser meio polêmica, mas eu ia responder nenhum. Eu acho que... eu ia falar que não tem uma fórmula, não tem. pronta para isso. Então... É isso, você não tem que ter nenhum diploma na sua parede. Eu vou dar um exemplo, até porque essas habilidades que a gente viu, se você pegar aí relatórios do Banco Mundial, relatórios da Deloitte, da PwC, de quem é o profissional do futuro, a maioria das habilidades são habilidades cognitivas, habilidades comportamentais, né? Então acho que é você saber ter essa sua autoanálise. Ah, pô, Felipe, eu não consigo aprender sozinho, olhando... Tá bom, entra num curso e vê o que você gosta. No meu caso, eu gostava de sustentabilidade. Eu entrei no MBA que fala sobre isso, né? E eu acho que é isso, assim, é saber ter esse autoconhecimento para aprender. Vamos lá. Os recursos humanos, normalmente, eles dividem isso em 2 coisas. Na verdade, em 3 coisas, né? Que a gente chama de 3 E's, né? Que é educação, experiência e aí o último E, que é o mais interessante, que é a exposição. A soma dessas 3 características é que formam o profissional do futuro. Então, a educação, a base, você ter feito intercâmbio, saber inglês, saber espanhol, ter uma graduação, isso é legal, mas é só, né, aquela necessidade básica. Depois ter experiência. Pô, mas como é que eu vou começar a trabalhar se eu nunca tive experiência? Que é a pergunta que mais fazem. Essa experiência, ela não vem trabalhando... vamos dizer assim, numa empresa. Você pode atuar numa ONG, você pode atuar numa igreja, você pode fazer um trabalho voluntário, você pode fazer um trabalho social, você pode trabalhar, sei lá, num pré-vestibular. E isso é muito visto pelos recursos humanos das grandes organizações. É muito visto, porque isso é muito importante. E a terceira exposição, a gente vive no mundo digital e... Recentemente, né, a gente estava discutindo lá na empresa o caso de um camarada que foi contratado. Porque assim, chegou no final, tinham 2 boas opções. Isso não foi na minha empresa, mas tinham 2 boas opções. E aí eles tiveram que escolher o cara, como era para de vendas, que tinha mais seguidores no Instagram. Porque um tinha, tipo, 100 seguidores no Instagram e o outro tinha 50 mil seguidores no Instagram. Então, para vendas, provavelmente esse cara sabe se vender muito bem. Então, são esses 3 E's essa mensagem dos 3 E's que eu gostaria de deixar para vocês. E esses 3 E's é muito, você pensando numa entrevista de emprego, né? Acaba que no seu currículo que vai entrar é o primeiro E, né? Que é a educação. Exato. Né? Então, você tem que ter isso, realmente, né? Mas aí, quando chegar lá, eu vou dizer meu exemplo pessoal, assim... Várias entrevistas de emprego que eu cheguei e eu não contava coisa que eu tinha feito no trabalho, contava coisa que eu fazia no meu hobby, contava coisa que eu fazia aqui na igreja, né? E isso surpreende o cara que está te entrevistando também, porque você consegue mostrar para ele que você tem, por exemplo,
no meu caso aqui da igreja, eu nunca tinha gerenciado uma equipe. E aí eu peguei e falei assim, cara, eu preciso aprender a gerenciar a equipe. Se eu quero um dia ser gestor, então eu vou criar uma equipe de fotografia. E aí eu criei a equipe de fotografia, eu formei os fotógrafos aqui na igreja, fiz um curso, contei com a ajuda de um coordenador, que é o Vitor Zarzar, e a gente montou essa equipe e começou a gerenciar. Eu chego numa entrevista de emprego e falo que esse foi o meu método de aprender a gerenciar a equipe, já que eu nunca tive essa oportunidade profissionalmente. Perfeito, e aí o cara olha e fala assim, perfeito. cara, esse cara se entende, esse cara vê onde ele tem que melhorar, e ele busca melhorar. Não precisa, então, se eu der o combustível para ele, ele vai. Né? A educação formal, ela é só uma base, né? Hoje em dia é preciso muito mais. Da minha experiência também, eu nunca usei meu diploma. Tava esperando você falar de você, pô. Eu adoro ele, tenho muito carinho, mas ele tá lá guardado, nunca foi utilizado. E isso leva a gente a outro gancho também, né? A minha trajetória, ela tem muito a ver com isso, com essa questão da supervalorização do empreendedorismo entre esses jovens e essa questão do trabalho com prazer, né? Hoje em dia a gente tem muito esse apelo do se você gosta disso, se você gosta muito de comer hambúrguer, abre uma hamburgueria. Se você gosta muito de café, abre uma cafeteria. Essa busca por propósito e por prazer o tempo todo da nossa geração também leva muito a gente a achar que trabalho vai ser prazeroso o tempo todo e cria um eco muito grande para essa onda empreendedora, que é ótima, mas que também tem que ser considerado o lado negativo, né? Como é que vocês entendem isso? É possível ser feliz o tempo todo no trabalho? Essa pergunta Vamos começar pela parte do empreendedorismo, né? A gente começa a ver muito modinha de empreendedorismo, né? Primeiro teve a época, um pouco mais velhos vão lembrar, dos iogurtes, aí depois das palhetas, depois das hamburguerias e agora da barbearia. Na área de alimentação, né? Então é muito rápido. Então, só que a galera não tem um plano estratégico. E aí o que acaba acontecendo, você satura o mercado, você não faz uma pesquisa de mercado, não faz um plano estratégico usando alguma técnica como Canvas, ou como PMI, ou como qualquer outro, vamos dizer assim, framework, né, para desenvolvimento. E o resultado a gente sabe. Então, assim, para a gente fazer, aí voltando no gancho, é possível empreender com o que a gente gosta, para a gente fazer isso, a gente tem que olhar todo esse entorno, né, da estratégia de como que eu vou atacar o mercado, se aquilo que eu acho que é legal é o que o mercado precisa, porque às vezes também não é, né? E até para isso uma dica que eu dou, pode parecer ser meio, isso é meio chato, meio velho, mas funciona, é o Sebrae. O Sebrae, ele faz uma pesquisa no Brasil inteiro e se você entrar em contato com eles lá, eles têm especialistas que te ajudam a verificar o que precisa em cada região do país, em cada cidade, qual que é a demanda. E aí sim você consegue, aí de repente, olha, eu gosto de fazer, sei lá, móveis de madeira. Em qual região do Brasil eu preciso ter móveis de madeira? Tá bom, vou ter que me mudar para aquele lugar e tentar, né? Então esse fenômeno ele aconteceu muito, por exemplo, com agricultores do sul do Brasil, que estavam com o mercado totalmente saturado, e uma galera deles se mudou para o norte do Mato Grosso, por exemplo, ou para o sul do Piauí, para poder fazer o que eles gostavam de fazer. Muito por conta disso. Então, a orientação que eu dou é sempre pensar nessa questão estratégia para evitar que teu sonho acabe virando, literalmente, desculpa a frase, mas virar um pesadelo, você quebrar e ficar todo endividado logo no início da vida, né? Eu acho que tem duas questões, né? A primeira sobre empreendedorismo, esse mito, eu acho que porque se eu gosto de fazer hambúrguer, eu abrir uma hamburgueria é muito mais do que fazer hambúrguer. Você ser empreendedor é você ser empresário. Então você tem que gostar de lidar com dinheiro, você tem que gostar de lidar com planejamento estratégico, com pesquisa de mercado, você tem que saber um pouquinho de marketing. Eu acho que quando a galera se ilude muito é porque a galera acha que vai pegar só a parte boa. E tem essa parte de ser empresário, né? E sobre fazer o que você gosta, eu acho que é essencial. Acho que a nossa geração já tem isso, mas você pode fazer o que você gosta encontrando uma empresa que é alinhada com o seu propósito. As empresas estão buscando isso nos seus funcionários, né? Aquele match, né, do funcionário com a empresa. E dá para achar. Posso falar? Eu queria dar um exemplo da nossa igreja de sucesso nesse aspecto, porque eu acho que eu fui um pouco negativo nas minhas palavras, mas eu queria dar um exemplo do César. Mandar um abraço, César, da BRS Sound. O César, ele aprendeu a trabalhar com som aqui na igreja, e ele com 14 anos resolveu empreender, começou trabalhando dentro da casa dos pais, e hoje o César tem
a loja mais conceituada de som automotivo do Rio de Janeiro. Né? E hoje ele tem, sei lá, uns 35, 36 anos. E ele é um exemplo desse. Ele não sabia nada, ele teve que trabalhar com marketing, ele teve que aprender isso, ele teve que aprender contabilidade, teve que aprender relacionamento com pessoas. Hoje ele tem uma equipe, acho que de 7 ou 8 pessoas, né, na empresa dele. Ele teve que aprender a se vender, a vender o produto, a fazer filmes. Aí você começa sempre muito sozinho. E o que é interessante disso tudo, que a gente também não falou, que a gente sempre olha, às vezes, o sucesso. Né? A gente olha lá para o Benchimol lá da XP, pô, eu quero ser ele, né? Ele é o cara. Mas ele bateu muita cabeça antes e teve que trabalhar muito antes. E o César é um cara, assim, do nosso relacionamento aqui, que começou do nada, foi muito insistente. Né? Ele está aí há 20 anos, né? Esse é o fato, né? Desde 14 anos, está pelo menos 20 anos batalhando para conseguir chegar nesse... A gente olha para ele é novo, né? Mas ele começou tem muito tempo para chegar nesse patamar. Então, é realmente possível, mas tem que ter muito esforço e fazer exatamente o que você falou, Felipe, pensar todo nesse entorno. Eu acho que a habilidade que a Agatha falou do autoconhecimento talvez seja mais fundamental nessa hora de você decidir se você quer trabalhar para uma empresa ou se você quer abrir o seu próprio negócio, né? Porque é isso que vocês falaram muito, né? Abrir um negócio exige muitas outras habilidades e muitas habilidades pessoais, de você ter um comprometimento com você mesmo, de você estabelecer suas próprias metas, de, enfim, você não tem ninguém te cobrando e, ao mesmo tempo, você não tem ninguém te corrigindo, precisa de um perfeccionismo maior em tudo. Então, não é uma trajetória fácil, mas eu também acho que é uma trajetória que, nos próximos anos, deve crescer muito, porque, justamente com essas mudanças da tecnologia, cada vez mais a gente vai ter oportunidades, e hoje em dia a gente já vê isso, de criação de aplicativos, enfim, esse pensamento disruptivo, né? Essa coisa da criação, ela tá avassaladora nos últimos tempos, né? Uma novidade puxa a outra e a gente vai indo num ritmo frenético, né? E tem muita coisa boa também, né? Muita coisa que vale a pena. Mas como todo trabalho, gente, a vida não é só lazer. Então a gente não pode querer o tempo inteiro ficar tudo bem, tranquilo, férias. Tem seu lado ruim, tem seu compromisso e acho que é um pouco uma ilusão, né? É ótimo trabalhar com o que você gosta, mas ainda assim tem responsabilidade. Tem dia que ninguém tá afim de fazer nada. E a gente tem que saber lidar com o trabalho, mesmo quando a gente não quer. Só rapidinho dar um exemplo também meu, que às vezes você pode usar o seu hobby para potencializar seu trabalho, não necessariamente para se tornar seu trabalho. Eu tenho 2 exemplos disso. Um é a fotografia. Eu percebi que eu não era uma pessoa muito criativa e eu mergulhei na fotografia, comecei meu Instagram, tem canal no YouTube. E eu não pretendo ganhar dinheiro com fotografia, pelo menos não por enquanto. Não sei, depois eu viro o Sebastião Salgado aí no final. Mas, por enquanto, a fotografia tem me provido de criatividade para a minha vida profissional. Né? E tem um outro exemplo também, que é o meu hobby, que é o aquarismo, que já me surtiu um grande projeto aí, que foi lá no zoológico, mas eu não vou ter muito tempo para contar agora. Mas foi um exemplo de um hobby. Depois eu quero saber, porque agora foi um exemplo de um hobby. Assim, eu prefiro não saber. Eu conto em todas as entrevistas de emprego, assim, quando pergunto aquela pergunta, né? Qual foi o maior desafio e tal, e eu conto desse. E foi por causa do meu hobby que eu venci esse desafio, sabe? É muito legal isso. Pois é, eu acho que isso que vocês falaram é muito importante, principalmente o pessoal que está se formando agora e que vai entrar, e que tem essa questão que o Rafael falou, né? Eles pedem experiência, mas como eu acabei de informar? Cara, experiência, você pode criar essas experiências e elas não necessariamente são remuneradas e elas não necessariamente são numa empresa, mas hoje a gente está num mundo em que a gente precisa ter, cada um ser um pouco empreendedor de si mesmo, no sentido de olhar as oportunidades, mesmo que para a sua carreira corporativa, ir lá e fazer. Né? Vem ser voluntário aqui na Barão, gente. Exatamente. A igreja é um ótimo celeiro, né? E um ótimo estágio. Muito trabalho social, muita coisa boa para fazer. Chegando aqui, já a gente está encaminhando para o final, né? Até porque o tempo está aí gritando. A gente vai um pouco fechar pensando se isso tudo aqui, né? A gente está caminhando para um cenário de boas novas ou de más notícias, né? Claro que depende muito de quem vai receber a notícia, né? Com certeza, para algumas pessoas, essas mudanças no mercado de trabalho vão ser excelentes notícias e para outras vão ser, enfim, vão resultar em muito perrengue aí, em muito problema. Eu queria chamar o vídeo da Agatha para a gente começar a pensar, então, se a gente tem que ficar otimista ou pessimista com esse novo cenário. É o terceiro vídeo dela. Se vocês me perguntarem se eu acho que todo esse cenário em transformação é algo positivo ou negativo, se eu vejo de maneira pessimista ou otimista, eu vou dizer que com certeza eu acredito
que esse é um cenário otimista, de oportunidades. Eu sempre vejo oportunidades nos desafios. É claro que muitas vezes os desafios são mais rigorosos para uns do que para outros. Às vezes as ameaças, elas são circunstanciais, às vezes a gente está num momento mais fragilizado da nossa história de vida e às vezes a gente está mais fortalecido. Então tudo depende da circunstância que a gente está vivendo. Mas de qualquer maneira, a gente sempre tem uma escolha. A gente tem a escolha de olhar para frente e de se preparar, de se fortalecer para que a gente possa transformar aquilo que parece um monstro de 7 cabeças, que às vezes mas numa oportunidade da gente, numa chance da gente se reinventar, da gente aprender coisas novas. Se a gente cair, a gente aprende a levantar. É muito importante que, se a gente comete um erro, a gente entenda o porquê que aquele erro foi cometido e que a gente se lembre sempre desse porquê e se comprometa com nós mesmos, antes de nos comprometer com qualquer um, com nós mesmos, em não repetir aquele erro. Daqui para frente, a gente vai fazer melhor. Então, essa mentalidade progressiva, essa mentalidade de crescimento, e quem tiver interesse, procura pelo livro da Carol Dweck, Mindset, que é muito interessante, que ela fala justamente sobre a diferença do mindset ou da mentalidade, o modelo mental fixo para o modelo mental de crescimento. Eu acho um conceito que, se a gente exercitar a cada dia, nos ajuda a realmente nos desgarrar de algumas crenças limitantes que ficam prendendo a gente e a gente mesmo se boicota e não consegue ir adiante, né? Então, acho que a gente deve se preparar sim, sempre. Tem aquela história, né, uma frase que atribuem a Picasso: todas as vezes que a sorte me procurou, me encontrou trabalhando. Esse trabalhando pode ser estudando, pode ser ajudando as pessoas a elas próprias também se aprimorarem. Quando a gente ensina, é quando a gente mais aprende. Quando a gente ajuda, a gente é de fato ajudado, porque alguma energia ali se transforma e depois há todo um ambiente que a gente cria de contribuição, de cooperação, e acho que o mundo cada vez mais a gente está vivendo um momento muito difícil, com muita miséria humana por aí. É triste ver, dá pena, dá vergonha da humanidade, e ao mesmo tempo desponta de outro lado uma comunidade de pessoas realmente interessadas em fazer o bem, em criar sinergias para construir, né, um mundo melhor. E acho que se a gente fizer a nossa parte enquanto indivíduo, se a gente se preparar para estar íntegro nos dois sentidos da palavra, da ética e da plenitude, se a gente entrar com tudo que há de melhor na gente, numa conversa, num projeto, num trabalho, num grupo de amigos, se todos tiverem essa mesma postura, a contribuição, o resultado dessa contribuição coletiva vai ser, sem dúvida, espetacular. Vai realmente transformar. E o que eu digo a vocês é: preparem-se com aquelas habilidades que a gente falou um pouquinho antes e com outras que vocês sintam que fazem parte, de fato, do talento nato de vocês, daquilo que vocês queiram. Não tem receita de bolo, né? Cada um pode trazer para a conversa ou para o mundo aquilo que tiver verdade em si. Nunca o mundo foi tão autêntico, nunca o mundo foi tão transparente. De novo, as gerações mais novas e vocês que, com certeza, na maioria estão ali na geração Z, não tem mais tolerância e paciência para situações veladas. Vocês vão cada vez mais falar a verdade e querer a verdade das empresas, dos amigos, de todos os relacionamentos, das marcas que vocês tiverem. Vocês vão querer a verdade e vão se colocar de forma verdadeira. Então, eu só desejo que vocês encontrem, antes de tudo, se encontrem com vocês mesmos, que vocês descubram aquilo que vocês querem ser e fazer no mundo enquanto estiverem aqui nessa jornada. A partir daí, prepare-se,
planejem e estejam preparados para corrigir esse plano muitas vezes durante a jornada, porque vão ser necessárias correções de rotas, mas não tem problema, a gente faz isso rápido, a gente testa, deu errado, a gente conserta, vai adiante e assim a gente vai longe. E juntos a gente vai, sem dúvida, a gente vai mais longe. Obrigada pela oportunidade de falar com vocês. Um beijo para todos. Bom, então, eu queria saber se vocês concordam com a visão dela, né, desse futuro, mas eu queria fazer uma provocação, aí trazendo um pouco o meu lado historiadora para essa questão, né. Se está tratando de Brasil, num cenário em que a gente tem aí boa parte da população mal alfabetizada, boa parte da população sem acesso à internet, sem acesso a inglês, com uma educação pública que tem muitos problemas. Qual é o futuro para essa população? Porque quando a gente está falando de pessoas instruídas, que conseguem fazer curso disso, curso daquilo, a realidade é uma, né? Agora, pensando no nosso país, como é que vocês veem a chegada dessas tecnologias e o futuro do trabalho aqui? Qual é o cenário que vocês enxergam? Tá um empurrando pro outro aqui agora, né? Agora ela pegou a gente aqui. Bem, vou tentar aqui. É uma pergunta bem complexa. De fato, né, a gente tem problemas claros, né, de nação que não são facilmente resolvíveis, vamos dizer assim. A solução não é simples. E aí, você estava falando, eu estava assim, tem que pensar rápido. E aí eu pensei num exemplo que eu acho que enquadra muito bem isso, que é um exemplo lá da África. Lá na África existe uma comunidade chamada Watoto, que é uma comunidade muito pobre lá, tal, a galera passando perrengue de tudo. E aí, assim, não tinha acesso a nada. E aí, assim, como é que eu faço para melhorar a vida dessas pessoas, né? E prover informação para elas? A solução que eles deram lá, eles formaram um coral de crianças. E esse coral, ele percorre o mundo todo, já cantou lá no Palácio de Buckingham, tal, pro Obama, pro Trump, para todo mundo. Ele é bem famoso, o coral dessas crianças. Está sempre aqui no Brasil, né? Na verdade, são várias companhias com o mesmo nome, o Watoto, tiveram aqui no Brasil no passado. E eles usam essa grana que eles arrecadam justamente para fazer essa inclusão social, e essa inclusão social permite a inclusão digital. Por isso que eu dei essa volta toda, né? Porque não adianta a gente querer fazer a inclusão, e aí talvez a Érica mais tarde possa responder isso melhor do que, mas não adianta fazer a inclusão digital sem ter uma inclusão social antes. A gente tem que ter essa base. Então, a nível de nação, e agora? Primeiro a gente tem que ter políticas de governo que, bem, não é o caso e não é a gente que vai resolver. Então a gente tem que pensar... resolve votando bem, né? A gente tem que... Nossa responsabilidade é votar bem, né? Nesse Por outro lado, a gente pode... O que a gente pode fazer no nosso micromundo aqui? É o que dá para fazer. Exato, a gente tem que agir também. A gente tem que agir. E aí aqui nós, como igreja, a gente tem que ajudar essas pessoas disponibilizando informação, disponibilizando condições para que elas consigam ter esse acesso. Isso, de certa forma, acontece. Tá? Não só aqui na Barão, mas várias igrejas têm provido informação, provido condições às pessoas, né, que estão aqui para ter acesso a esse mundo digital. Nessa época que nossos cultos estão sendo transmitidos, né, a gente teve um projeto da galera explicar para as pessoas que não sabiam mexer na internet, os idosos, foram lá, ensinaram como entrar para a pessoa assistir o culto online. A informação que eu tive semana retrasada do Cláudio é que 100% dos idosos da igreja têm acesso aos nossos cultos hoje. Ou seja, isso foi uma forma, um projeto feito pela própria igreja de inclusão digital das pessoas, né? Eu ia colocar aí em duas coisas, né? A primeira, o Rafael já falou um pouco, que é sobre as políticas públicas e que eu acho que tem que passar muito pela educação. A gente precisa, não só a educação básica, né? Não só na escola, lá as crianças, mas a nossa educação superior também precisa preparar os profissionais para esse mundo fluido e flexível, para eles conseguirem lidar com isso e não ficar tacando conteúdo na cabeça, né? E isso eu acho que realmente depende do governo. Mas a gente tem formas de
tapar esses buracos que o governo deixa, porque sempre vai deixar, né? As ONGs são isso, e a igreja é, de certa forma, uma organização não governamental, mas como o Rafael disse, a próxima palestra vai falar muito mais sobre isso, com muita mais propriedade do que a gente. E em segundo lugar, que eu acho que a gente tem que ser um país que incentiva o empreendedorismo, porque a inovação ela vem das empresas, ela vem desses novos empreendedores, dessa galera que tá sabendo surfar na onda da tecnologia. E essa galera é quem vai gerar emprego. Então a gente precisa incentivar essa galera para a gente ter emprego no nosso país no futuro. Eu acho que são essas duas coisas, educação e empreendedorismo. A questão da educação acho que é fundamental, né? E é muito triste a gente ver como o modelo de educação já não responde mais ao mundo que a gente tem, né? É um modelo... Eu falei no começo aqui da conversa das enciclopédias, né? A gente ainda tem um modelo de educação completamente baseado nesse pensamento, de depósito de informação na cabeça do aluno e não disso, de construção de informação, que é o que o mundo exige hoje, né? E isso, inclusive, para escolas boas, né? Que ainda são... Não, as próprias universidades, Exatamente. Né? Então, eu acho que passa muito por isso, por a gente se organizar em comunidades e dar oportunidades de trabalho, de ensino técnico, que é muito importante, de jovem aprendiz... E tentar incluir essa galera aí, porque a tecnologia vai ser básico, né? Daqui a nos próximos... Já é, né? Já é, né? Mas para responder a pergunta, eu vejo com otimismo. Eu acho que a gente, como país, a gente tem muito potencial para conseguir surfar nessa onda. Eu acho que a nossa geração tem muita força para isso. Eu acho que se você está assistindo aqui esse vídeo com a gente, eu tenho certeza que você tem potencial para se tornar um futuro líder, né? E você hoje pode influenciar pessoas ao seu redor para trazer essas realidades novas, né, e fazer com que essas pessoas desenvolvam também essas coisas. A gente vai ter que encerrar daqui a pouquinho, mas a gente volta. Eu queria só deixar para vocês, se der para a gente ir respondendo, a gente recebeu uma pergunta aqui da Raíssa. Ela fala que o setor de entretenimento está parado com a pandemia, não só de entretenimento, né? Bares, restaurantes, cinema, tem muita coisa que está completamente parada. E ela quer saber como é que a gente vê esse momento mais imediato da pandemia, né? Como é que vai ser? O que vai ficar aberto? O que não vai? Como é que tá? Vocês acham que vai ser o caos? Ou, enfim, como é que vocês enxergam? O que eu vejo é uma reinvenção de vários negócios, né? Alguns empresários, eles baixaram a cabeça do tipo, ferrou, vou demitir uma galera e sei lá o que eu vou fazer. Outros pararam, pensaram, respiraram, não, vou pensar algo diferente. E eu conheço, pelo menos onde eu moro, né? Eu moro na freguesia aqui perto, vários restaurantes estão fazendo entrega, promoções e fazendo a máquina girar. Os drive-ins vão renascer. Exatamente. O que eu vejo, a gente estava falando isso aqui um pouco antes de começar a live. Quando a gente está num momento de muita dificuldade, isso também pode ser uma oportunidade para a gente gerar ideias criativas e para mudar a nossa realidade, né? E eu vejo que algumas empresas estão conseguindo fazer isso, outras infelizmente não, mas eu prefiro olhar com os bons olhos da oportunidade, né? Eu acho que esse período vai ser de crise, mas como ele falou, a crise ela sempre traz oportunidades para uns e para outros ela traz mais notícias. Se a gente olhar no aspecto individual, vai ter uma galera que vai quebrar com certeza. Mas para sobreviver é preciso pensar rápido, né? A gente também, como ele falou, na empresa, na Paixão Veiga, a gente optou por entregar em casa das pessoas, a gente optou por outras estratégias, focar no e-commerce, né? Nos sites. Exato. Tudo isso para poder se manter, né? Eu acho que o pessoal que trabalhava com videolocadora há 5 anos atrás, individualmente para eles foi ruim, mas hoje em dia a gente tem um outro mercado aí gigantesco de streamings, enfim, de tudo isso que as coisas vão se renovando e alguns morrem para outros nascerem, né? Falando sobre o mercado de eventos em si, eu tenho o prazer de estar numa empresa que é vanguarda nesse mercado, né? Que faz o maior festival de música do mundo. E tem os melhores profissionais para isso. E a abordagem é essa que o Rafael falou, é inovar, é criar. As lives não vão substituir o show, gente. Não adianta, né? Aconteceu essa pandemia e ela vai talvez mudar a forma com que a gente faz eventos, mas os eventos vão continuar e as empresas vão realmente se renovar. Vai. Dá tempo de botar mais uma outra pergunta aí? Produção. Dá. Temos mais uma pergunta aqui então. Que dica que vocês dariam para alguém que vai se formar agora, no pós-pandemia, e está entrando num novo mercado de trabalho? O que essa pessoa tem que aproveitar esse tempo aí para fazer? Posso, então? Vamos lá. Você
se formou, o que você pode fazer? Hoje em dia, as plataformas digitais têm muito treinamento disponível, vários gratuitos que estão disponíveis. Eu cito pelo menos duas, né? Não é fazendo propaganda, mas são bastante comuns hoje, que é a Udemy e a Doméstica, né? Que são duas plataformas bem interessantes. Eu mesmo já estou fazendo um curso de Scrum lá, né? Eu queria aprender um pouquinho mais de Scrum e estou usando o Udemy para fazer isso. Eu também estou né? fazendo esse curso. E eu também, vocês sabem, né? Eu gosto muito de música, eu também estou fazendo 2 cursos de produção musical, um com um professor dedicado, que faço aula remota, e outro também na Udemy. Então, eu uso bastante e aproveito o máximo meu tempo livre para estudar nesse sentido. Então, se você, sim, é um tempo realmente difícil para se colocar, porque as empresas estão todas com o que a gente chama de hiring freezing, né? Ninguém está contratando ninguém. Então, é para estudar e com o menor custo possível, porque a informação realmente... o que eu acho legal dessas plataformas, e até do próprio YouTube, é que tem muita coisa legal gratuita. É questão assim, de você ter a iniciativa de correr atrás e executar. O que eu diria para essa pessoa... Só mais uma coisinha. E também o inglês, né? Existe uma professora chamada Érica Belmonte. Eu não estou fazendo propaganda dela, mas eu gosto muito dela. Ela dá aulas gratuitas, faz aquelas aulonas, né, no LinkedIn e dá várias dicas. Eu particularmente gosto bastante, já assisti umas 2 ou 3, né? Ela deu aula de gestão para negócios uma vez, eu curti. Então também são, igual a Érica, existem outros profissionais aí que fazem esse serviço para a sociedade de forma gratuita, né? É bem legal. O que eu indicaria para essa pessoa provavelmente eu que fui um jovem formado numa crise, né? Sei como é esse desespero de qualquer coisa que aparecer eu vou pegar, né? Mas é importante você se reconhecer, se enxergar para você pavimentar o caminho que você vai trilhar lá na frente. Então eu recomendaria você fazer uma matriz SWOT, SWOT, de você mesmo. São suas forças, suas fraquezas, as oportunidades e ameaças que você enxerga no mundo de hoje. E você olhar para o que você é bom e o que você é ruim e para o que você quer fazer, você ajuda a você perceber, cara, eu preciso melhorar isso aqui que eu sou ruim em inglês, então eu vou estudar inglês, vou pegar esse curso que o Rafael falou. Ah, não, eu já sou bom em tal coisa, então eu vou focar nessa área da minha carreira que eu estou me formando agora, né? É importante você ter esse planejamento, você saber, não exatamente onde você quer chegar, porque é muito difícil realmente nesse mundo de hoje, mas saber se conhecer, para ir se preparar para quando esticar o arco, né? Para quando esse mercado voltar, você ser lançado mais à frente das outras pessoas. Sim, não tem nada a acrescentar. Acho que é isso aí. A pessoa aproveitar o tempo para desenvolver habilidades e buscar oportunidades, né? Nada de ficar vendo Netflix o dia todo, né? Isso é o que você não deve fazer também. Então, a resposta que você deve fazer a gente já deu, e o que não deve fazer exatamente, é ficar vendo Netflix o dia inteiro. E eu queria agora, a gente já está encaminhando para o fim, que vocês falassem algumas dicas de, enfim, séries, documentários, livros, o que ajudou vocês, o que vocês planejam para o futuro, como vocês pretendem impulsionar a carreira de vocês ainda, ou o que ajudou vocês a chegar até aqui, enfim, o que vocês podem dar aí de busque isso, que me ajudou muito, talvez ajude outras pessoas. Quais são os conteúdos aí que vocês podem compartilhar? Bom, o que me ajudou muito foi esse autoconhecimento. Acho que isso é o mais importante. Acho que busque se conhecer, reconhecer seus erros e tentar melhorá-los. Eu acho que é isso. E como indicação, eu tenho um livro que é do John Kotter, que ele é especialista em mudanças empresariais. E o livro é uma fábula, chama-se Nosso Iceberg Está Derretendo. É uma história de uns pinguins que estão no iceberg que está derretendo, e aí um pinguim percebe isso e precisa mudar. A gente precisa mudar de iceberg, senão a gente vai afundar aqui e vai todo mundo morrer. E aí, ele, a partir dessa história, ele ensina como que você vai ser um agente de mudança, seja na sua empresa, na sua igreja, na sua família, com os seus amigos. O que você tem que fazer para convencer todo mundo da mudança e fazer isso ser melhor. Então, o Nosso Iceberg Está Derretendo é o livro que eu indico. E eu queria indicar um aplicativo também, que é o Feedly. Feedly. Ele é um aplicativo de notícias. Você pode filtrar as suas notícias. E aí, em vez de você ficar se informando por Facebook e Instagram, que não é lugar para se informar, é lugar para ver o que o seu amiguinho está comendo, qual viagem ele fez, você entra nesse aplicativo e coloca lá, eu quero saber sobre sustentabilidade, por exemplo, eu quero saber sobre negócios, e aí ele filtra as notícias
tanto por assunto quanto por fonte. Então você coloca as fontes lá mais imparciais, melhores, e você consegue ver as notícias filtradas. Rafael, quais são suas dicas? Bem, eu vou dar uma dica um pouco diferente, então. Eu, em 2017, eu entrei numa... Vou falar igual o pastor Novaes falou uma vez, né, aqui de púlpito, que quando ele teve 30 anos, ele entrou numa crise. E eu entrei numa crise dessa, em 2017, quando eu vi que as coisas que eu fiz, em 2005, 2006, elas já estavam ultrapassadas e precisavam de um retrofit. Ou seja, eu que era o cara da tecnologia, da inovação, as minhas coisas já estavam ultrapassadas. E ali eu senti que eu tenho que mudar, porque eu estou chegando num ponto de inflexão que eu já não sou mais o cara que está acompanhando o que está acontecendo. E aquilo ali foi muito difícil para mim, eu me senti bastante pressionado, falei, caramba, na linguagem agora, vai dar ruim, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, a primeira coisa que eu fiz foi exatamente fazer análise SWOT na minha cabeça, assim, de mim, né? Eu não queria usar isso não, mas já que você falou, né? Eu fiz, Eu vi onde estavam as ameaças e, assim, eu não escondo isso de ninguém. Eu fiz terapia durante 1 ano para poder dar um reset na minha cabeça. Eu preciso dar um reset. Eu andava, assim, eu trabalhava com uns projetos bem pesados, complicados, não vou citar o nome de cliente, mas que me desgastou bastante, né? E aí juntou tudo isso. E aquele período, né, que eu dei aquele reset na minha cabeça, foi o que possibilitou eu dar um outro andamento na minha carreira e abrir outras oportunidades que eu tenho hoje que eu não tinha em 2017. Então, assim, o profissional estável emocionalmente, ele é essencial para manter a trilha ali, você se manter no trilho, né? E isso a Agatha também comentou nos vídeos dela, né, dessa estabilidade emocional, da questão da frustração, né, que às vezes a gente se frustra muito rápido, a gente tem que ter uma resistência maior com isso. Então, assim, e quando a gente fala de autoconhecimento, a terapia é Exato. Então, assim, o conselho que eu dou, a gente precisa estar estável emocionalmente, né? A gente já falou também de algumas plataformas, né? E um livro que eu gostei muito, né, a Paula até que me deu, ele se chama Líder Emocionalmente Saudável, que está exatamente conectado com isso, né? E eu posso falar isso, porque assim, como gestor de pessoas, né, você recebe todo tipo de problema, e você vira um para-raio. Eu costumo dizer que você vira um divã, porque, tipo, eu estudei engenharia, sabe? Todo mundo é bruto, você sabe disso, né, Felipe? É brutalidade, não tem, sabe? Não tem muita conversa. E depois você se insere no mercado de trabalho, vai ocupar uma posição de gestão e tem problema de toda a ordem. É traição, problema com o filho, problema com a esposa, problema com o marido, é problema de tudo. Doença. Treta dentro da equipe, né? Treta, nossa, confusãozinha, briguinha. Recentemente eu tive um caso desse na equipe, de um rapaz que ele teve um surto psicótico. Assim, é problema de todas as naturezas, né? E a gente tem que estar estável emocionalmente para lidar com esse tipo de coisa. Aí você vai falar, mas você fala isso que você está no cargo de gestão. Não, mas você também, né, que está começando, você precisa demonstrar ser uma pessoa estável até para você conseguir galgar novos rumos, né? A dica que eu daria é bem da Nike, né? Faça. Porque... Bem empreendedora. E assim, é porque é muito curioso, a gente falou aqui de autoconhecimento, mas autoconhecimento não é coisa que você nasce. E no momento em que você é obrigado a escolher a profissão, você tem muito pouco disso. E assim, a gente fica muito perdido durante muito tempo ao longo da faculdade. Então, autoconhecimento é uma coisa que você adquire muito na prática. Então, não desperdice as oportunidades que a vida te dá. Sabe, eu fiz história, tive muito orgulho, gostei muito de fazer. Depois surgiu a oportunidade com a empresa, que não foi algo planejado, mas foi uma oportunidade que eu agarrei. Hoje em dia já não me imagino sendo empreendedora para sempre. Voltei em outros projetos, amo cozinhar, amo, enfim, conhecer mais do corpo e da nutrição. Então fui estudar nutrição. E mais do que fazer, não tenha medo de refazer e se refazer. Sabe? Não tenha medo de mudar de profissão, não tenha medo de mudar de carreira se for necessário. Você não sabe tudo agora, você vai se conhecer ao longo da sua trajetória. Só não deixe de querer aprender.
e qualquer coisa, porque eu acho que aprendizado, é o que o Felipe falou, a fotografia era um aprendizado que era só um hobby, virou para ele... Tudo é útil. Exatamente, um instrumento enfim, de impulsionar a carreira dele. Então, aprendizado com música, aprendizado com pessoas, aproveite as oportunidades de aprender e enfrenta a vida, sabe? Com coragem, porque... Não tem fórmula de bolo, não tem fórmula de bolo para felicidade profissional, não tem fórmula de bolo para sucesso financeiro, ainda mais nesse mundo com a tecnologia. Então é fazendo que a gente vai aprender, tanto individualmente quanto como sociedade. Por mais que a gente fale aqui de pesquisas, disso, aquilo, é vivendo que a gente vai aprender a se realocar isso aí e a seguir em frente. Então acho que é mais importante. Eu só queria, antes da gente fechar, dizer também que se você tem alguma dúvida, que você não quis postar aí, ou quer conversar sobre a sua carreira, a gente está mais do que pronto a ajudar. Vou até colocar o Rafael e a Aline na reta também. Você pode entrar em contato comigo, mas aí eu vou falar meu Instagram, meu LinkedIn. Você pode entrar em contato comigo, é Felipe Canongia no LinkedIn, canon.felipe no Instagram. E a gente está aqui para ajudar vocês também. Acho que o intuito dessa palestra toda foi esse, né? E a gente quer continuar com isso, né? E aprender também com vocês, né? Sim. A gente tá... Quer falar? Não, só dar minha última mensagem antes de a gente fechar, que o que eu queria deixar são os Salmos 37:5 para vocês, né? Que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. A gente, quando está com o joelho no chão, olhando para Cristo, essa jornada, essa caminhada, ela se torna muito mais fácil quando Cristo está ao nosso lado. Isso é algo que o pastor Novaes também comenta muito aqui com a gente aos domingos, e eu gostaria de reforçar isso, né? Porque às vezes a gente separa, isso eu converso muito com a Paula, às vezes a gente tenta separar. Eu tenho a caixinha da família, a caixinha dos amigos, a caixinha da igreja, a caixinha do trabalho, a caixinha de Cristo. A gente tem que ter só uma caixona só, onde Cristo está no centro dessa caixona. E o trabalho é só um pedaço da nossa vida, né? Com Cristo ao centro. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Com Cristo tudo fica muito mais fácil. É verdade. Exatamente. A gente está encerrando, então, essa live aqui. Como o Felipe falou, você pode